Sejam todos bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches, com o tema Os Laços de Família. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, peço licença para adentrar o lar de vocês, pedindo auxílio para que o Mestre Jesus ilumine, no decorrer dessas reflexões, a nossa mente, de forma que nós possamos não só entender um pouco mais das atribuições que recebemos ao encarnarmos neste planeta, mas também que possamos, compreendendo elas, transportá-las para o nosso coração, aonde a luz de fato emana e a transformação de fato acontece. Hoje, trouxe a proposta de refletirmos um pouco sobre os laços de família. E, de forma recorrente na doutrina, e eu diria até que parte da fenomenologia da doutrina se aproveita para contar histórias e romances a partir de desventuras de espíritos no decorrer de várias encarnações. Mais de um autor espírita se propôs a contar esse tipo de história. E esse tipo de história, como uma novela, acaba fascinando a gente. A gente acaba, ao ter contato com a história de um, a história de outro, né? Compreendendo que, às vezes, numa encarnação, o equívoco de um acaba sendo a proposta e os motivos da outra encarnação, e aquele que sofreu passa a ser o algoz, e essas histórias vão dominando o nosso imaginário, e a gente fica refletindo qual deve ser a nossa história e a história da nossa família. Quantas vezes eu não me peguei imaginando qual foi a quantidade de mal que eu posso ter causado para aqueles que eu gosto hoje? Ou será que foram eles que causaram isso em mim? Durante algum tempo, fiquei me questionando, buscando entender quem poderia ser o espírito que precisava perdoar e o espírito que precisava ser perdoado. Mas entender que dentro desse processo natural, encarnação a encarnação, existe uma coisa que na doutrina a gente chama de o véu do esquecimento, mostra que a didática divina não quer que nós nos preocupemos com isso. A proposta que a gente recebe a cada encarnação, a cada relacionamento, é uma página em branco. Tanto é uma página em branco que quando nós chegamos, enquanto crianças, temos todos os nossos vícios, temos todos os nossos problemas, os problemas do nosso espírito, né? Porque quando a gente fala nosso espírito, parece que a gente está falando de outra coisa. Mas nós somos o espírito. Então, todos os problemas do espírito que somos encarnando, eles ficam meio que guardadinhos, numa caixa, dentro da nossa consciência. E a gente recebe a possibilidade de ser influenciados pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos avós, pelos nossos professores. E encarnação em encarnação vamos recebendo deles tudo aquilo que é necessário para que a gente viva naquele grupo, naquele círculo. Por enquanto, não vamos refletir sobre o mérito do que a gente aprende, mas no decorrer da nossa encarnação, os 7 primeiros anos, talvez os 14 primeiros anos,
são momentos de observação, são momentos de escuta. Ouvimos, vemos os exemplos e eles falam mais alto ao nosso coração. Passados esses primeiros 14 anos, temos a possibilidade de começarmos a receber o download do Espírito que somos de fato. A adolescência é um período atribulado porque confrontamos tudo que a gente teve contato nos últimos 14 anos com o que o nosso espírito milenar viveu todas as outras encarnações anteriores. E não raro existe um embate moral nessa fase. Por isso que é uma fase tão complexa, por isso que é uma fase onde a gente se submete a equívocos e a gente se testa. Mas se o trabalho dos primeiros 14 anos foi bem feito por aqueles que receberam aquele espírito, dos 21 em diante, a gente começa, talvez não melhor usar o nosso livre-arbítrio, mas a gente consegue viver socialmente bem, sendo uma pessoa que segue regras, sendo uma pessoa que consegue viver em sociedade. E a partir daí, começamos a desenvolver o nosso espírito. Curioso, não vou me delongar nessa palestra, talvez numa outra, quem sabe, como os ciclos se fecham de 7 em 7 anos. Mas, dentro desse processo, fomos recebidos, cuidados, atingimos a capacidade de desenvolver a nossa maturidade. E com o passar dos anos, aqueles que nos receberam, principalmente os mais próximos, começam a ter a necessidade de cuidados. E esses cuidados se apresentam a nós e da mesma forma que fomos cuidados, somos convidados a cuidar. Não sei se vocês já notaram, mas a proposta de relacionamento humano é essa, é cuidar. A gente tenta deturpar ela, mas essa proposta é uma proposta de cuidado. A vida passa durante todo o seu percurso apresentando para a gente convites para cuidar. E a família é o ponto principal, é o laboratório encarnatório, onde somos convidados a cuidar, talvez por retribuição, porque quando chegamos somos cuidados, mas somos convidados. E eu vejo muita gente chegando na doutrina, e na doutrina a gente fala bastante sobre nosso propósito, a nossa missão. E eu vejo muita gente chegando na doutrina falando, qual será a minha... Será que eu tenho uma missão? Todo mundo tem uma missão. E basicamente a nossa missão, ela se apresenta no lar. Ela se apresenta a partir da nossa família. Temos a necessidade de trabalhar, e o trabalho nos faz criar relações com outras pessoas, termos contato com outros espíritos, mas na essência, o nosso principal trabalho está dentro da família. Porque os espíritos nos mostram, tem no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho 9, uma pequena reflexão de Santo Agostinho, que fala exatamente sobre a condição dos relacionamentos.
a condição de reparação de atitudes que a didática divina proporciona para nós a partir do relacionamento familiar. A partir da condição de, numa vida anterior, pessoas que se odiaram, nascerem numa mesma família, para que, primeiro, o véu do esquecimento elimine aquele ranço, aquela repulsa que a gente sentia por aquela pessoa que a gente odiava. E, curiosamente, a natureza faz com que, principalmente dos pais para os filhos, a gente não tenha a possibilidade de recebê-los sem sentir amor. Amor do nosso jeito. E por que eu digo isso? Existe um hormônio no nosso corpo chamado ocitocina. Toda vez que a gente gosta de alguém, esse hormônio está sendo secretado no nosso corpo. Num relacionamento sexual, no nascimento de um bebê, no ato de amamentar de uma mãe, esse hormônio circula pelo corpo. Esse hormônio é o hormônio que, inclusive, faz a produção, inicia a produção de leite na mãe que está amamentando. E quando ele está no nosso sangue, assim, isso é para qualquer hormônio. Quando ele está no nosso sangue, a gente vai sentir a emoção que ele propõe para a gente. A emoção que o externo nos provoca a partir da secreção do hormônio. Então, existe um mecanismo natural, biológico, que provoca em nós o amor a partir de algumas situações. E o nascimento é uma delas. Então, aquele espírito que chega numa família onde todos esqueceram os problemas do passado, das encarnações anteriores, existem duas garantias. Primeiro, não existe uma repulsa inicial, pelo menos enquanto a gente está no estado de vigília, acordado. Segundo, nós iremos amar aquela criança pelo simples fato disso ser uma condição biológica. Ainda assim, nós temos vários exemplos, de filhos antipáticos aos pais, de pais antipáticos aos filhos, e isso, de certa forma, acaba sendo um reflexo milenar do nosso espírito quando temos, próximos de nós, alguém que pode nos ter feito sofrer. Não simplesmente ele, espírito, ter feito a gente sofrer, mas, muitas vezes, a vergonha que sentimos ou a culpa que sentimos por ter feito outra pessoa sofrer nos faz sofrer. Então, ter próximo da gente um espírito que ou nos fez sofrer ou nos provocou um sentimento de sofrimento, às vezes causa esse reflexo milenar de repulsa. Mas existe esse embate biológico que faz com que a gente se aproxime. E a gente vai vivendo essas tensões. Através das tensões que as nossas evoluções acontecem. E, de novo, a família é um ponto de tensão constante e contínua. Ora, porque temos do nosso lado espíritos fraternos que, no decorrer dos milênios, nós aprendemos a amar e não sabemos se em algum momento de outras encarnações chegamos a odiar esse espírito, ou então temos próximo de nós espíritos que podem nos ter causado mal. Mas hoje, nessa encarnação, a proposta é de desenvolvimento de amor e fraternidade.
Outro ponto interessante dentro da didática divina e do contexto biológico que a gente tem, muito se discute sobre o que é o perdão. Tem gente que fala que perdoar é esquecer. A etimologia da palavra perdão tem um prefixo per e o doar, donare, isso do latim. O prefixo per, ele quer dizer total. Onde que a gente encontra esse prefixo? Percentual. Perfeito. O perfeito é feito por completo. O percentual é o cento completo. E o perdão é a doação completa. Na essência da palavra. Independente, algumas pessoas dizem que perdoar não é esquecer. Perdoar é amar apesar de lembrar. Mas talvez o véu do esquecimento ocorra porque a proposta divina, o perdão divino, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, é sim o esquecimento do mal realizado no passado. E a gente ganha, a cada encarnação, o presente de esquecer absolutamente tudo o que aconteceu. Seja nós aquele que prejudicou, seja nós aquele que foi prejudicado. E a constituição familiar trabalha exatamente a condição do amar por completo. A doação pessoal por completo. O perdão. Não existe família fraterna sem esse compromisso do perdão. Mas perdoar o que se eu não lembro? Não importa. O perdão divino não reflete o que aconteceu. Pensa a partir de agora no que pode acontecer e no amor que precisa ser projetado naquele relacionamento. Família é compromisso. E eu provoco vocês a pensarem. Quando vocês pensam em família, qual o sentimento, qual a emoção que toca o coração de vocês? Não é em todas as pessoas que o compromisso é uma das virtudes associadas à família. E dentro da proposta divina, o compromisso é a base de tudo. Porque aqui no planeta Terra, nós estamos estagiando para voos maiores. E uma coisa que a doutrina espírita nos mostra, que outras religiões e talvez até outras filosofias não nos apresenta, é qual vai ser a nossa condição no futuro. Que não existe uma pena eterna e que, dentro do processo evolutivo, o próximo estágio, assim que a gente completar o estágio humano, porque hoje nós estamos mais próximos do nosso estágio animal do que o nosso estágio humano, de fato, apesar de nos autodenominarmos humanos, depois de completar a condição de humano, a gente vai para um estado angelical. Seremos anjos. E qual que é a função do anjo dentro do contexto que a gente ouve, dentro do contexto que a gente lê em histórias, nas histórias bíblicas, no conceito judaico? Os anjos cuidam. Sempre na natureza existe uma hierarquia onde quem pode mais cuida de quem pode menos. Através de uma proposta natural. E não quer dizer que o fato de aquele que pode mais não assumir o compromisso,
E isso não é natural. A vida grita para que ele assuma o compromisso. Se ele não assume o compromisso, ele está negando uma oportunidade de desenvolvimento espiritual e de redenção. Às vezes não só com aquele espírito que precisa ser cuidado, mas às vezes da própria proposta evolutiva dele. Dentro dessa condição de cuidar e de compromisso, a responsabilidade que fica para a gente, ela é grande porque, primeiro, a partir do que a vida nos oferece, um espírito tem a oportunidade de talvez reparar conceitos equivocados, milenares, a partir de um relacionamento entre você e o espírito que você vai receber. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, e eu como pai esqueço todo dia, nossos filhos são espíritos milenares por si só. Têm as suas escolhas. E nós devemos guiá-los a partir do nascimento até passar a condição da puberdade, que é esse choque entre o espírito que veio com tudo aquilo que a gente apresentou para ele durante a adolescência. Depois disso, não tem mais o que ser feito. É só parar para pensar como foi com você. Depois que você atingiu a maturidade. Por mais que tentassem, a tua estrutura moral já estava moldada. Talvez em potência. E você tenha até cometido alguns equívocos, mas em algum momento a tua consciência gritou e você entendeu que fez muitas coisas erradas anteriormente. Às vezes não. Às vezes a tua consciência está tranquila, independente do que você tenha realizado. Mas a estrutura do que nós somos a partir, mais ou menos ali dos 21 anos, depois da adolescência, é uma junção de tudo que a gente viveu a partir daqueles que nos receberam com o que somos. E a evolução é responsabilidade nossa. Então, nós não temos responsabilidade sobre a evolução dos nossos filhos. Mas nós temos um compromisso com ela. Um compromisso com o espírito e, por consequência, com a evolução dele. Se, no plano espiritual, tivermos a condição de planejar a construção da família que temos, nós não nos comprometemos somente com o relacionamento, mas com a evolução de todos os espíritos que a gente vai ter contato durante a nossa encarnação. Lembrando que a evolução é papel de cada um. Mas, por que isso acontece? Por que eu tenho um compromisso com a evolução da minha esposa, ou do meu filho, ou do meu pai, ou do meu avô, ou do meu tio? Depende do nível de relacionamento que a gente acaba desenvolvendo na encarnação. O que a doutrina fala pra gente é que os convites da vida, os compromissos propostos, eles têm um vínculo de responsabilidade. E não a responsabilidade pelo simples fato da gente assumir aquela função por um tempo porque ela está sendo apresentada, mas responsabilidade pelo aspecto de que possivelmente nós podemos ter provocado a necessidade de uma correção moral em um espírito, a partir de um comportamento equivocado que a gente teve em outra encarnação. Por exemplo, se nossos filhos são desorganizados, será que numa outra encarnação
independente de eu ser pai ou não, será que numa outra encarnação eu, como espírito, não fui permissivo com eles, espíritos também, que não necessariamente eram da minha família, mas eu não tenha sido permissivo a ponto deles desenvolverem este comportamento? E é chegada a hora de eu apresentar uma outra forma, uma forma um pouco mais ordenada de se viver? Isso acontece com várias coisas. E o que é interessante, geralmente a gente enxerga nos nossos familiares exatamente aquele defeito que mais nos incomoda. E se esse defeito nos incomoda hoje, talvez é porque nós estamos lutando de uma forma muito intensa para que ele não aflore em nós. Para que ele fique escondido dentro da gente. Então, o reflexo do que nos incomoda nos nossos familiares é um espelho nosso. Então, ao invés de tentar mudá-los, por que não apresentar a nossa mudança e, através do nosso exemplo, apresentarmos uma outra forma de ser e, quem sabe, recuperar um equívoco do passado que nós mesmos podemos ter provocado naquele espírito que está junto com a gente. O contrário também acontece, sabe? Eles também têm compromisso com a gente. Mas, como a doutrina é uma doutrina... A doutrina não. Como as leis divinas... A doutrina só nos fala das leis divinas. Como as leis divinas nos apresentam propostas de responsabilidade sobre aquilo que nos é dado a oportunidade de cuidar, as leis divinas, elas nos provocam a prestar mais atenção no dever do que nos direitos. Então, por mais que nós estejamos numa família onde todos têm o compromisso de contribuir um na evolução do outro, a gente tem que se preocupar muito mais com o dever que eu tenho com os meus do que o direito que eu tenho de receber deles. Isso está diretamente conectado com amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A relação dentro da família, ela é uma relação direta de perdão, independente de a gente não saber o que tem acontecido no passado. A família é o lugar onde a gente dá sem esperar nada em troca. Seja de pai para filho, seja de filho para pai. E se existe qualquer perturbação nesse processo, a gente pode entender de forma clara que um equívoco está acontecendo naquele relacionamento. A gente pode entender de forma clara que aqueles espíritos, de alguma forma, vão voltar a se encontrar para redimir o erro que está sendo cometido naquele instante. Então, a partir de todas essas reflexões, que se a gente prestar atenção, nascem de uma observação das leis naturais, de como funciona a ordem e a harmonia da vida. Fica o convite para a gente prestar atenção quais são, hoje, os familiares que dependem de nós. Quais são os familiares que provavelmente vão depender da gente? Para que a gente se prepare para recebê-los da melhor forma. Porque recebê-los não só vai garantir a verdadeira caridade do perdão
acontecendo através do mecanismo familiar, mas vai formar uma relação de fraternidade que, independente do tempo que demore para se reativar, a partir do momento que os mais velhos vão embora primeiro e os mais novos ficam, normalmente. Mas se a gente fizer de uma forma bem feita a realização dos convites, dos compromissos que a vida nos apresenta através dos laços de família, a gente vai criar uma sensação de uma relação de fraternidade eterna, criando assim o que os espíritos falam para a gente, que é a verdadeira família, que é a família espiritual. São os vínculos de amor que nós temos, às vezes, com espíritos que a gente nem imagina, porque eles estão lá, na erraticidade. E a gente aqui encarnado, e a gente não teve contato com eles, mas eles nos amam, e nós, quando reencontrarmos com ele, vamos sentir a mesma sensação. Veja como o processo dos laços de família transforma vínculos de ódio em relações de fraternidade, criando grupos capazes de trabalhar pelo bem, pelo bom e pelo belo no decorrer de toda a nossa história, como humanos, como anjos, e pelo que vier depois. Convido a todos, a partir dessa ideia de futuro magnífico e feliz, a fechar os olhos e agradecer pela oportunidade que temos de nos relacionar exatamente com os espíritos que irão se tornar, em algum momento, independente do relacionamento que temos hoje, irmãos fraternos, dispostos a colaborar, a construir e a criar, a partir da harmonia universal em que estamos imersos. Que sejamos gratos pela perfeição dos processos divinos que nos auxiliam a aprender e a cuidar, a evoluir o nosso espírito a partir do amor. Todos precisam de uma família para reencarnar. Sendo ela estruturada ou não, nenhuma encarnação acontece sem a relação de dois espíritos. Que possamos agradecer por isso. Por esses dois espíritos terem se relacionado, independente da nossa relação com eles hoje, agradecer pela possibilidade de estarmos aqui, aprendendo e nos redimindo, a partir do ato de dois espíritos que permitiu que estivéssemos aqui. Agradecer pelo ímpeto que temos de nos relacionar e de possibilitar a encarnação de outros espíritos a partir da construção de uma família. É um processo ainda, às vezes, quase instintivo. Mas ter gratidão por ele nos auxilia a executar as atividades e os compromissos da melhor forma. E depois de agradecer por tudo isso, vamos pedir para ter a coragem e a paciência necessária para atuarmos sem rebeldia e vinculados à lei de harmonia
para cumprir os compromissos e as responsabilidades que a vida nos apresenta. Uma a uma. Elas são a missão ideal que o nosso espírito precisa. E realizá-las sem rebeldia, com um vínculo real de intenção, de doação e de compromisso, com certeza atuaremos de forma ativa na nossa evolução. E como a família é a célula base da sociedade, construiremos assim uma sociedade muito melhor a partir dos nossos relacionamentos no nosso lar. Fique conosco, mestre querido, a iluminar a nossa compreensão e a direção do nosso coração. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.